Eu gostaria de passar a palavra agora para o diretor de Administração e Finanças. Ele, Eduardo Diogo, por favor. Valeu. Muito bom dia, pessoal. O do Dan foi bem melhor. Bom dia, pessoal. Bom dia. É, isso aí. Agora melhorou. E a turma também que está online conosco, muito bom dia a todos. Primeiro, muito grato a todos, todo mundo que colocou aí seu esforço, seu trabalho para que botasse esse evento inteiro aqui de pé, ok? Todas as pessoas que não aparecem, mas que também merecem estar aqui nesse palco com todos nós. E nesse momento aqui, o Dan falou sobre o tamanho e o tempo, Melis e Bruno e todos nós aqui. E eu estava ali refletindo. O Melis trouxe aqui com muita propriedade, e ele e o Bruno conhecem, como vários de vocês, como poucos, essa história do que nos trouxe a celebração dos 15 anos ontem, e que, porque eles tiveram a experiência de viver todo esse conhecimento. E aí, vendo isso aqui, eu estava fazendo uma analogia e pensando, fazendo assim uma analogia tanto com o Auxílio Brasil, como que vários de nós teve a oportunidade de conhecer, que está acontecendo na Expo. Eu entendo que a lei geral, ela se transformou em um gigantesco hub de incubação do empreendedorismo brasileiro. Gigantesco hub. Incubando ali, podendo promover os talentos, podendo aperfeiçoar os talentos. E assim como no Auxílio Brasil, que a gente não quer que a gente tenha cada vez mais milhões e milhões de famílias vivendo ali, mas a gente quer que essas famílias possam passar, né? A gente quer que seja o P do provisório, o P da passagem e não o P da permanência, para que esse sistema seja retroalimentado, novas pessoas tenham a oportunidade de depois vir a viver dignamente. Nesse grande hub de inovação, entendo eu que é a mesma coisa, nesse hub de incubação de startups do empreendedorismo brasileiro, que é o Simples. A gente quer também que surjam e que cada vez mais passam médias, essas empresas pequenas, micro e pequenas, possam se transformar em médias empresas. E do ponto de vista assim, da Expo, Melis e Bruno, eu estava fazendo aqui uns raciocínios e vendo aqui todas essas inovações que foram criadas pela maravilhosa criatividade, imaginação e desenvolvimento da mente humana, que vieram a transformar e levar um patamar diferente à nossa humanidade no futuro. E vendo o que passou pela Expo, e naquele momento não parecia, Cláudio, talvez que fosse tão grande, desde a invenção de um suco de tomate, né? Nos idos anos de 1876, quando a Heinz lançou ali na Expo, um tal de um suco de tomate ali, que virou o ketchup, que todo mundo é consumido e que a Heinz é a maior vendedora do mundo. 1893, quando um tal de George Ferris criou lá fez um negócio lá de uma roda gigante e colocou ali a Ferris Wheel, se transformou numa diversão para todas as famílias do mundo inteiro com as suas rodas gigantes, e hoje são os Eyes espalhados pelo mundo, London Eye, Dubai Eye e whatever Eye, espalhado pelo mundo. Quando o presidente americano, presidente Cleveland, foi ali na Expo, em Chicago, em 1893, e fez o famoso flip do switch. Puf! E acendeu 100 mil lâmpadas incandescentes e apresentou para a humanidade uma coisa chamada eletricidade, que veio a mudar sobremaneiramente a vida de todos nós. Isso é o criar e é o fazer história. Assim como, mais recentemente, em 1962, quando a IBM apresentou o Shoebox. Troço é esse? Primeiro device, Brunão. Primeiro device, Melis. Precursor da Alexa, precursor da Siri. Primeiro device com comando ali de voz. Ou em 1970, em Osaka, quando o celular foi apresentado, que todos nós, nosso grande mago Steve Jobs colocou na mão de todos nós, na palma de todos nós, essa maravilhosa, tá certo, invenção. Então, são coisas que têm a ver com o tempo e o tamanho que o Dan falou. Às vezes, no momento agora, a gente não consegue identificar o tamanho, meu caro amigo Evandro, meu caro amigo George, meu presidente, conselheiro, a magnitude do que a gente está fazendo. A magnitude desse momento. Ele parece ali, né? Ele é sempre fugaz, porque
Porque quando a gente vive um momento, a gente já está vivendo fragmento do passado. No momento que o Melis subiu aqui no palco, que a gente acabou de viver, ele já não existe mais. Ele já está no passado. Então, viver o presente, ele é viver fragmento de passado. Viver o futuro, a gente tem que trazer para o presente para construí-lo, porque o presente é a grande dádiva de Deus. Não é à toa que ele se chama presente. E quando a gente fala, Melis, Bruno e todos nós aqui, do empreendedorismo, é uma maravilha, né? Quando a gente vê o empreendedor, ele sai da lógica de São Tomé. A lógica de São Tomé, do ver para crer, o empreendedor brasileiro, ele inverte. Ele primeiro crê, ele acredita na ideia, ele acredita na iniciativa, ele acredita que ele vai ser exitoso e coloca tudo dele ali dentro para ele poder ver, no momento seguinte, a realização de tudo isso. E cabe aqui todos nós, nas nossas atividades cotidianas, a gente contribuir para que esse empreendedorismo seja cada vez maior. E cada um vai encontrar o seu modelo de empreender. E nós empreendemos nas nossas atividades dentro do Sebrae, em qualquer que seja a nossa atividade, em qualquer âmbito. Exemplo, às vezes, Melis, as pessoas falam que o Trailblazer, aquele que começa, tem uma grande vantagem de empreender. Outros não, outros têm outras estratégias. A Apple, por exemplo, a estratégia dela nunca foi... Por que eu estou falando da Apple? A primeira empresa do mundo a valer $1 trilhão. E é uma empresa que tem o endereço que eu acho mais lindo e criativo da face da Terra. Chama-se One Infinite Loop, lá em Cupertino, na Califórnia, onde ela é localizada. One Infinite Loop, o endereço. É um ciclo que não para de cessar. E a Apple diz o seguinte, eu não quero ser o primeiro em nada, mas eu quero ser o melhor de tudo. E são coisas simples e detalhes. Melis, você não foi advertido quando você subiu, e eu fui porque você veio antes, olha só. Essa é a estratégia da Apple. Ela é a segunda. De ficar mais ou menos aqui, viu, Melis? Na frente da fitinha que estava aqui no palco. Né? Para ficar mais ou menos aqui no meio do palco. Eu fui advertido depois. Quer dizer, tudo na vida tem as vantagens. Tudo na vida a gente tem que entender. E aí eu encerro dizendo o seguinte. Eu entendo que esse momento... a gente deve fazer assim, cada um de nós, uma oração para os nossos corações. E uma oração a Deus. E agradecer, demonstrar toda essa gratidão, porque tem alguma razão da gente estar aqui hoje juntos. Às vezes ela está mais clara para a gente hoje, às vezes está mais obscura, às vezes vai ficar mais clara amanhã. Então assim, temos todos nós aqui, no âmbito da diretoria do Sebrae Nacional, o diretor-presidente Carlos Melis, o diretor técnico Bruno, eu no momento como diretor de administração e finanças, a gente tem a obrigação de colocar todos nós, cada um de nós, os ingredientes diferentes que Deus nos deu, as histórias de vidas diferentes que Deus nos deu, dentro de uma grande sopa, para alimentar. E vocês, cada um de vocês, cada um dos 7 mil colaboradores do Sebrae no Brasil inteiro, todos os mais de 30 mil no nosso grande ecossistema, fazer aqui uma grande sopa do empreendedorismo brasileiro. Uma grande sopa para poder fortalecer os músculos, para poder dar vigor, para poder iluminar a mente de todos aqueles, primeiro todos vocês que na ponta tocam o coração do nosso público-alvo na ponta. E esse fortalecimento do empreendedor brasileiro. E diante disso tudo, essa sopa do Melis, o Bruno, eu e cada um de vocês, a gente possa servir. Servir para os nossos 20 milhões de público-alvo, servir para os 210 milhões de brasileiros, porque a gente tem a obrigação de servir toda a nossa gente, a gente tem a obrigação de trabalhar para pacificar o coração de todos os nossos irmãos e irmãs, a gente tem a obrigação de dignificar efetivamente a nossa existência. E a gente o faz por atitudes que a gente faz o ato de servir, para que o nosso país possa cada vez mais sair da condição que a gente ainda se encontra, que é aquém do que poderia ser. Para muito além, para bem além do que qualquer um de nós jamais sonhamos. E que Deus nos abençoe nessa missão. Muito grato a todos. Obrigado.